Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos falar da quarta semana de, de maio, né? Então, vamos continuar falando da Era Vargas. Então, a gente falou de como foi o período de Vargas, dividido em 3 vezes, né, lá atrás. Depois a gente falou das questões trabalhistas, dos negros, e agora nós vamos falar da Marcha para o Oeste. Esse nos interessa bem. Você sabia que essa Marcha para o Oeste começou, que é a nossa colonização aqui no interior do Brasil, estado do Mato Grosso, Goiás, Norte, começou com Vargas, né? Até então, até o governo de Vargas, o Centro-Oeste era muito pouco povoado, tá? Um que outro tinha coragem de se adentrar por essas matas com índio, com animais de tudo que é tipo, doenças, malária, era muito difícil chegar aqui, né? Então, foi com Vargas que se começou a Marcha para o Oeste. Em 1937, no último período de Vargas, que foi quando ele foi mais ditador mesmo, que ele fechou o Congresso, que ele fechar o Congresso quer dizer, ele tira os senadores, deputados, vereadores, só ele que manda, e quem manda é amigo dele, ele põe sob confiança dele. Então, a partir de 1937, ele quer desenvolver bem o Brasil, investe em indústrias, põe aí o pessoal para trabalhar, e desenvolver hidrelétricas, porque um país sem energia não consegue promover a indústria também, né? Vocês têm que entender que não é só ir lá e construir uma indústria, você precisa de energia, você precisa de água, você precisa de uma série de coisas para produzir. Então, nesse governo foi feito esse trabalho. E também teve a Marcha para o Oeste. Ele tinha, o Vargas, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalhou muito com ele, foi muito importante. Então, o jornal era dele, o jornal só se podia publicar o que ele queria, ele manipulava as informações, né? Só se publicava o que ele queria. As propagandas da rádio, da rua, era tudo que ele era maravilhoso, que ele era pai dos pobres, que ele dava emprego para todo mundo, essa coisa toda. Ele foi bom nesse sentido, né? De ter desenvolvido, aí, criado salário mínimo, essas coisas. Mas eu penso que qualquer governo, a tendência mundial era essa, né? Todos os países iam desenvolvendo essas coisas. Mas, enfim. E ele criou a Marcha para o Oeste. Ele achou que a gente devia só desenvolver o litoral. A gente, até então, só funcionava São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, as capitais dos estados beirando o litoral brasileiro, o mar, né? Cuiabá existia, mas era pequenininha, tinha algumas cidades vizinhas assim muito pequenininhas, tal, né? Então, desenvolver mesmo o Centro-Oeste foi a partir de 1937. Olha só, quem chegou em Tangará da Serra, os primeiros moradores, foi em 1960 e pouco, olha só, bem depois, inclusive. A coisa é muito lenta, era muito difícil adentrar uma floresta. Né? É muito difícil adentrar uma floresta. Então, vocês têm que entender isso. Então, como é que aconteceu? Ele fez inúmeras propagandas. Ele tinha esse DIP, já era um órgão, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Já era um órgão especializado nisso. Então, ele pôs para vender terras para o povo, sabe? Terras aqui no Centro-Oeste muito baratas, infinitamente baratas, com ótimas condições e não sei o quê. O cara chegava aqui e não tinha nada, só mato. Mas, enfim, muita gente veio e muita gente não veio. Eu lembro que quando eu era criança, por volta de 1970, meu pai comprou 2 lotes em Brasília. Aí todo mundo gozou da cara dele. O que tem em Brasília? Não tem nada, mas um dia eu vou lá ver meus lotes. Ele morreu e nunca foi lá ver ele. Mas assim como ele comprou, muita gente comprou, né? Terras, e gente comprou terra muito grande, por isso que tem esses latifundiários. O que é um latifundiário? Uma terra, um fazendeiro tem uma terra muito grande, né? Numa região muito grande. Então, muita gente comprou terra muito barata e muito grande. Claro que não era fácil chegar até essa terra e fazer dessa terra virar produtiva, né? Não era fácil.
Primeira coisa que se fez quando se chegava aqui, as famílias, numa situação extremamente precária, eles tinham uma lavoura que eles chamavam de lavoura branca, né? Plantava arroz, feijão, milho, coisas essenciais, assim, para sobrevivência, subsistência. E depois eles já começaram com o gado e depois com a agricultura. Começou com soja, agora já tem soja, algodão, milho, girassol, né? Vai diversificando com o tempo. Mas foi assim que essa região nossa começou a aparecer. E aí você pode perguntar, professora, mas e aí não tinha ninguém aqui? Tinha os índios. Para todo lado tinha índio. E os índios foram indo que o pessoal foi afastando esses índios, né? Dos centros de onde interessava. Foi empurrando, empurrando, né? Muitas etnias eles juntaram, o próprio governo fez o Vale do Xingu ali, né? Eles estão se reuniram aí, reuniram os índios ali, tiraram eles de onde eles moravam, né? Aqui nós temos os Pareci, que tem as aldeias deles por aqui, em vários lugares, né? Na Barra do Bugre você tem os Umutima, né? Mas, de maneira geral, eles foram afastados. Claro que eles não gostavam disso, eles reclamam até hoje pelas posses da terra deles, mas aí há problemas, né? Que nós não vamos discutir agora aqui. Se eles ficam, a gente tem que sair, né? Então tem que se falar em organizar isso, né? Melhor, de melhor maneira que contente a todo mundo, né? Um governo organizado consegue muita coisa, certo? Então, por hoje é só. Beijos. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês.